Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 19 e vamos encerrar aqui a primeira parte do capítulo 19, do verso 1 até o verso 12. Só que nós vamos ler agora o verso 10, 11 e 12, que diz assim: os discípulos lhe disseram: se é essa a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhe disse: nem todos podem aceitar esta condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Mas vamos falar agora sobre o eunucos, celibato. Preste atenção que Jesus está dizendo aqui. Os discípulos acharam muito difícil viver um casamento da forma de Deus, do princípio. E é verdade, é muito difícil mesmo. Os discípulos viram isso. Mas a palavra de Deus diz, até lá, apóstolo Paulo, se vai abrasar é melhor casar. Se você vai pecar é melhor casar. Porque existe pessoas que podem, Jesus deu aqui 3 opções de pessoas que podem viver solteiras ou solteiros. Aí ele começa aqui dizendo o seguinte: mas ele disse, nem todos podem aceitar essa condição, ou seja, nem todos podem ficar solteiros. O que Jesus está dizendo é que tem gente que nasceu para ser solteiros, ou solteiro. Tem pessoas que nasceram para ser solteiras. Tem homem que nasceu para ser solteiro. Ou tem mulher que nasceu para ser solteira. O que o Senhor está dizendo é isso. E é isso que devemos observar. Mas quando se trata aqui, ele está falando geralmente dos homens. Aqui ele não fala da mulher. Hoje tem sim, a gente sabe, mas a gente está falando do homem aqui. Porque até então a Bíblia aqui ela tinha mais a preocupação com o homem. As mulheres não tinham nenhum valor. A mulher era um objeto do homem ou do pai. Eu já falei sobre isso. Mas agora os discípulos acharam difícil viver assim desde o princípio com o ensinamento de Deus, de Jesus. Então eles quis dizer para Jesus que é muito difícil viver com uma mulher dessa forma, que era melhor não casar. Aí Jesus começou a falar para ele, mas ele lhe disse, nem todos podem aceitar essa condição, ou seja, nem todos podem ficar solteiros, porque nem todos estão preparados para ser solteiros, porque senão vai viver na prostituição aí pro resto da vida, e vai sacrificar também. Aí ele coloca a primeira condição, mas somente aqueles a quem isto é concedido. Então ele está dizendo que existe pessoas que nascem para o celibato. Tem pessoas que nascem sem prazer sexual. Tem pessoas que nascem sem ter nenhum prazer físico no sentido de sexual. Se você é um solteiro e não sente nenhum prazer sexual, aí você precisa entender que você foi nascido para ser um eunuco, você foi nascido para ser um celibato. Eu quero até voltar aqui para dizer para você o seguinte: existem muitas pessoas que confundem isso aqui e falam assim, já que eu não nasci com o desejo da mulher, eu vou procurar agora um outro do mesmo sexo. Não é isso que está sugerindo aqui não. Porque aqui tem pessoas que pensam assim. A história no Velho Testamento, pensava assim, as pessoas antigas pensavam assim, por ele não ter prazer com outra mulher, ele não sente prazer vendo outra mulher, um homem, estou falando do homem, não sente prazer com outra mulher, então ele pode sentir prazer para o homem. É um desvio. Lembra que eu falei para vocês, lá no Jardim do Éden, houve um caos, houve uma desordem, e essa desordem começou após o pecado. Pecado, por isso que a Bíblia diz, o homem, aqui nós falamos aqui, que Deus disse assim, Jesus respondeu, no versículo 4, Jesus respondeu, não leste que desde o princípio o Criador fez homem e mulher?
Então ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ele não fez o homem para o homem nem a mulher para a mulher. Ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas quando veio a desordem do pecado, aí destruturou o ser humano. A desordem caiu no homem. Eu estou falando isso, já uns 2 vídeos. Aí começou a vir a desordem, que é o pecado dominar a mente humana, o corpo humano. E aí a pessoa agora acha que porque não tem prazer numa pessoa do sexo oposto, aí acha que pode ter prazer numa pessoa do próprio sexo. Aí você tem que tomar cuidado disso, porque aí é um desvio de conduta, aí é um problema que é um caos que aconteceu lá no Jardim do Éden, que você precisa falar com Deus e pedir Deus para saber se você é um eunuco, se você é um celibato. Porque tem gente que nasce com celibato. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas levam isso aqui, né, que não tem nada a ver com isso aqui. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, eu tenho muitos amigos, né, homossexual, né? Muitas pessoas, amigos, colegas de trabalho, colegas que a gente se fez na vida, né? Eu tenho 33 anos, vou fazer 33 anos de pastor, então eu conheço muita gente que não sente prazer, não tem nenhum prazer sexual. É isso que está dizendo aqui, que esta pessoa pode ter nascido com isso, né? Ou então, se ele não tem prazer com pessoa do mesmo sexo, é por causa da desordem do princípio aqui. E precisa agora se tomar cuidado com isso, né? E pedir Deus misericórdia e compaixão para que você tenha entendimento do que Deus quer da sua vida. Porque o problema é seu, não é meu, né? O problema é seu com Deus. E se você pegar Romanos capítulo 1, você vai entender muito bem sobre o que Deus está dizendo sobre isso, né? Qual a causa que leva para esse caminho, a falta de conhecimento de Deus, entendimento de Deus. O homem vai para a perdição e entra na promiscuidade, e aí Deus o abandona. E Deus o abandonando, meu querido, aí só misericórdia, né? Mas vamos pegar o texto aqui, porque não é o nosso assunto aqui de falar de homossexualismo, não é nada disso, não estou nem sendo contra, nem contra a favor, porque cada um cuida da sua vida, a sua vida é sua, você faz dela o que você quiser. Se você quiser ir para o céu, você pode ir. Se você quiser ir para o inferno, você pode ir. Você escolhe para onde você quer ir, né? Não sou eu que vou dizer, eu posso te orientar. Posso te falar, olha, a Bíblia diz isso. Aí você, se quiser, bem, se não quiser, você tem todo o direito, né? Esse é um ponto muito gostoso dos batistas, né? Dos batistas, que respeita o ser humano, seja ele quem for, seja ele que área ele quiser caminhar, respeite os seus pensamentos, respeite os seus gostos, respeite a sua vida, porque cada um cuida de você, a vida espiritual é sua. Você tem que saber, e a vida é sua também, a sua própria vida, né? É claro que foi Deus que te deu, mas você precisa cuidar dela e saber como fazer. Vou fugir desse assunto, porque não é esse meu assunto aqui. Mas eu só quis dizer porque tem gente que pega aqui como isso, e não é. Os discípulos disseram, Senhor, se é essa condição do homem, como respeito à mulher, não convém casar. Mas ele disse, nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Então Jesus está dizendo que existem pessoas que nasceram com celibato natural. Ele nasceu sem nenhuma vontade sexual, ele nasceu sem nenhum prazer, né, disso aí. Ele quer viver a vida. E é errado? Não, não é errado. Ele vai viver a sua vida. Ele não vai, porque ele não sente prazer, ele não vai tentar fazer o prazer. Agora, é claro, primeiro de tudo, eu sempre falo o seguinte, é problema físico, né? O problema sexual é um problema físico. Então você primeiro precisa saber se há alguma doença, se existe algum problema físico em você, porque pode acontecer que haja uma doença por detrás disso, pode acontecer que houve um problema físico por causa disso. Então você vai saber se realmente você nasceu sem nenhum desejo, né? Nessa parte, sem nenhum libido que fala, né? Sem nenhuma vontade, ou se é uma doença que causou isso aí.
E se é uma doença, você vai procurar tratar, porque existe tratamento para isso. Mas existem pessoas que Deus está dizendo que foi concedido que ele ficasse solteiro e vivesse solteiro para sempre. Se você viveu assim, se você nasceu já assim, beleza, bacana, né? Eu gostaria de ter nascido assim. Não tenho nenhum... não estou desfazendo porque eu sou macho, homem, né? Porque eu sou casado, porque eu tenho filhos. Estou muito feliz com os meus filhos, estou muito feliz com a minha esposa, mas a facilidade de cuidar mais só das coisas de Deus, né? Porque o casado, como diz a Bíblia aqui, cuida da sua casa, da sua família e de Deus. E para você ter esse... né? Nem só Deus e nem só casa. Também tem que ter um equilíbrio. Aí é outro assunto que vai dar pano na manga, né? Então vamos lá. Mas tem gente que Deus concede o celibato, que Deus concede ele ser eunuco. Ele já nasce assim. Então se ele nasceu assim, aí ele vai viver. Apóstolo Paulo é um deles, né? Que a Bíblia até fala aqui. Ah, mas eu não quero entrar nesses detalhes também. Aí no verso 12 diz assim, o verso 12 já fala outra coisa, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens. Aí já é um problema. Olha aqui, há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens. Aí já é covardia, aí já é amputação. E desses eunucos aqui, geralmente os reis, ou os príncipes, ou os imperadores, ou principalmente os reis, pegavam os escravos, castrava ele, né? E tinha duas formas. Primeiro, eu tirava o testículo, ou então tirava todo o órgão, né? Todo o órgão sexual do homem. Né? Aí, geralmente se fazia isso, segundo a história, você vai estudar a história, fazia isso quando ele era criança, já para ele, já desde criança, antes dele começar a pensar e saber o que é, que desejo é esse, que vontade é essa, ele já foi retirado isso logo ainda bebê, assim 2, 3 anos, né? Retirava os testículos, né? Os testículos ou o pênis, arrancava tudo. Teve aqui alguns eunucos, eles eram castrados totalmente ou parcialmente, ou tirava só os testículos ou então geral, castrava geral. Para quê? Para servir o rei, porque o rei tinha um harém de mulheres. Então, para ele não ter relação e ter vontade de cuidar, de ter desejo com as mulheres, aí aqui já é maldade, aqui já é crueldade, aqui já é algo que Deus não aceita, Deus não admite, Deus não quer isso. Existem pessoas, vou até falar aqui que já aconteceu isso na face da terra várias vezes, irmãos que quer ser muito espiritual, né? Ser muito espiritual, é solteiro, não conseguiu casar, está com dificuldade, tem dificuldade de relacionamento, ou dificuldade de ser fiel, né? Mas principalmente não casou, e ele fica sempre desejoso, né? Pensa, envolve com mulheres, aí ele vem e ele se mutila, ele castra. Isso aí já é pecado. Então presta atenção. Aí você tem problema mental, se você tem problema psicológico, você está doente. E aqui também há uma maldade, duas coisas aqui, porque aqui os reis faziam isso para que os escravos servissem as mulheres, as esposas dos reis, para ele não ter desejo. Então o que fazia com as crianças? Que maldade, né? Castrava as crianças para elas serem um eunuco e trabalhar na casa dos reis, para não manter relação sexual. Gente, aí é uma crueldade muito grande. Aí é uma crueldade imensa.
Aí Deus não é a favor. Quando Jesus está falando isso aqui, Ele está dizendo assim, ó, não entra nisso aqui, porque tem ainda que no mundo do tempo de Jesus, que pessoas era privada de ser uma pessoa normal, de até produzir família, de ser família, por causa do luxo, né? Por causa, para trabalhar numa casa, essa pessoa era forçada, essa pessoa era castrada. Então, meus queridos, aí não é de Deus. Não é de Deus também quando a mulher, já aconteceu no Brasil e fora do Brasil, quando a mulher soube que o marido o traiu e ela castrou o marido dormindo. Gente, isso aí não se faz. Isso aí também não se faz. A gente tem que entender o seguinte, é que o homem ele pode nascer um eunuco, ou o homem pode optar para ser um eunuco. Ah, eu tenho os órgãos, tenho vontade, mas eu vou optar por mim próprio a decidir a não me privar de sexo, para só servir a Deus. Aí é diferente, como diz aqui o terceiro ponto, né? Que diz aqui o verso 12. Porque há eunucos que nasceram assim, há eunucos que foram feitos assim pelos homens, muita crueldade. E fizeram eunucos por causa do rei. Há outros que si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do Deus, do céu. Quem puder aceitar, isso aceite. Então, qual é a forma que Deus aceita o celibato? Qual é a forma que Deus aceita a pessoa ficar solteira? Só de duas formas. A primeira forma é se a pessoa nasceu sem o libido. Se a pessoa nasceu sem o libido, sem a vontade, já nasceu eunuco. E a outra forma é se mesmo a pessoa tem um libido, mas ele sabe e pode ter um controle, né? Ele tem um controle, ele sabe dominar essa parte. Não é, né? Presta atenção, tem gente aí que tomando remédios, né? Ah, porque eu optei, mas eu estou tomando remédio para não sentir. Eu acho também isso uma agressão. Mas isso é uma opção. É uma opção. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Se você, né? Não recomendo isso. Se você tem vontade, se você tem libido, né? Você precisa casar. Entendo eu. Mesmo que nós estamos vendo aí, vamos dizer, nós estamos vendo os padres, né? Os bispos, a Igreja Católica, eu me permita falar deles aqui. Está vendo aí muitos padres, pedofilia. Quer dizer, não casaram, mas está pegando crianças. Não casaram, mas está pegando mulheres, escondido. Aí ele quer o celibato, quer continuar servindo a Deus no sacerdócio católico, mas está no adultério, está na prostituição, né? Na fornicação. E ainda você viu aí que pouco tempo aí, o que pegaram, mas deixa eu te explicar a você também. Eu estou falando da Igreja Católica no sentido aqui do celibato, alguém que optou por causa do reino, por causa de Deus, a não ter uma esposa, ser um celibatário para cuidar só da coisa de Deus, mas ele não consegue. Aí ele faz essas besteiras. E aí ele procura prostituição, ele procura mulheres, ele até mesmo pega crianças aí, que é coisa gravíssima, que nós vimos aí nos jornais, pouco tempo aí, o Papa até condenando isso, e houve vários bispos, vários padres que foram condenados pela justiça. Então preste atenção, se você tem um libido e você não consegue, a palavra de Deus fala para você casar. Fala para você casar, mas te dá essa opção. Se você está tentando, você é um pastor, está tentando, eu não quero casar, eu quero ser um missionário porque eu quero viajar para o mundo aí e ser solteiro é melhor para ir, porque eu posso ir em qualquer lugar, é verdade. Mas se você não está conseguindo, você tem que tomar um cuidado aí, né? Você tem que pensar que Deus não te fez para isso. Mesmo que você queira, você não está conseguindo, você pode cair num pecado gravíssimo aí, de fornicação, de adultério,
de se envolver com criança, pedofilia, e aí desandar. Então preste atenção, Jesus aqui, ele dá 3 opções. Uma delas é descartável automaticamente, né? Porque aqui está falando de amputação. Eu vou me amputar então para ser. Não faz isso, porque você está correndo um grande risco até de vida. E segundo, não é assim que o Senhor fez. Aqui diz a palavra de Deus que os que foram feitos pelos homens foram feitos para os reis, porque eles tinham várias mulheres e para que aquele escravo não deitasse com as suas mulheres. E aqui era uma agressão, um pecado gravíssimo, né? Você tem que tomar esse cuidado. Então existem essas 2 formas que a palavra de Deus ensina para o celibato, né? Para alguém que quer ser um eunucos. Você vai encontrar ali que eles não podiam casar. Interessante que se você pega aqui nesse texto, segundo as pessoas que falam, além porque eunucos eram os escravos, você vai ver que eles não eram considerados pessoas salvas para os judeus. Para os judeus, os eunucos, eles eram pessoas perdidas. Aí você vê Jesus salvando um eunuco, né? Você vai ver Jesus salvando um eunuco. Jesus trazendo ele para o reino, Jesus salvando a vida dele. Provavelmente esse aqui, eu acredito que foi os homens que fez ele um eunuco, né, que ele cuidava lá. Inclusive até Filipe, né, encontrou ele num carro e ele batizou ali. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, tá bom? Você vai encontrar esse texto desse eunuco no Atos dos Apóstolos. Mas o eunuco aqui para os judeus não tinha salvação, era uma pessoa perdida. Primeiro porque era escravo, segundo porque ele foi feito um eunuco. E mesmo se ele entrasse aqui por prazer, aí já é outra coisa, a parte espiritual. No caso aqui, alguns consideram que Paulo era um desses aqui, né, no sentido voluntário. Que Paulo ele nasceu com o celibato, ele nasceu um eunuco espiritual, né? Que alguns falam aí na teologia. Ele se fez eunuco para não se casar. Aí é diferente. Mas se você abrasar, se você sente vontade, se você olha para uma mulher ou para um homem e tem desejos, ou olha para uma criança, tem desejo, você não vai optar isso aqui, por favor. Você não vai entrar nisso aqui. Porque senão daqui a pouco você vai perder tempo de casar e você vai se arrepender pro resto da sua vida. Para você ser um eunuco aqui, para cuidar do reino de Deus, você tem que ter muita convicção. Mesmo para ser padre, você quer ser um padre, tem que ter muita convicção no seu chamado para esse celibato, para ser um eunuco voluntário para servir só a Deus. E hoje também tem as freiras, né? As mulheres também optam para isso. Então, se você é ou missionária, existem missionárias que optaram a não casar. Eu vou casar com Jesus. Casar com Jesus espiritual. Só que você tem vontade, você tem libido. Então você toma cuidado, porque isso aí o diabo pode usar essa artimanha para te afundar no pecado e a partir desse momento você estragar até a sua vida e a vida dos outros. Ou até mesmo você chegar numa idade, aí você se arrepender. Você falar, puxa vida, eu não constituí uma família, eu não fiz nada disso, eu podia fazer. Agora, a única chance aqui para você que é recomendável, eu falo isso como psicólogo, é se você nasceu sem esse libido. Se você nasceu sem esse libido, você não vai procurar, porque você não tem necessidade. Se você tem necessidade, mesmo que for com o mesmo sexo, é porque você tem libido. Então, na verdade, você não é um eunuco, né? Então, você também não vai procurar. Então, há alguma coisa errada aí na sua vida, e você precisa se autocontrolar. Eu quis terminar aqui esse vídeo do capítulo 19, do versículo 1 até o 12, terminando isso aqui. O que Jesus recomenda aqui, Jesus está falando sobre o divórcio, a dificuldade, mas você viu que Jesus, falar ao divórcio, ele estava referindo à família. Porque o objetivo de Jesus aqui, de fato, é que você tenha uma família. Jesus está dizendo para você aqui, é que você não divorcie, forme a sua família,
preocupe com a sua família, exceto se você nasceu para ser um eunuco. Se você nasceu sem nenhuma vontade, mesmo assim você vai procurar recursos nos hospitais, nos médicos, né? Recursos na medicina, vai procurar recursos para ver qual é o problema disso, né? Qual é o problema que tem, se realmente você não tem libido, que você nasceu para ser um eunuco, você nasceu para o celibato, ou se você tem problema, se é um problema, porque pode acontecer aí um problema até grave, tá? Até grave, porque os testículos é ele que produzem, né? Ele que faz aí a produção para você gerar, né? É ele que prepara você para você gerar filhos. E quando isso está com problema, você está com um problema no seu espermatozoide, quando você está com um problema no seu espermatozoide, seja fraco ou seja demais, então está um desequilíbrio, você precisa procurar um médico. Se você faz muito espermatozoide, você é louco por sexo, você é ganancioso por sexo, você precisa procurar, você é um insaciável, né? Apetite do libido, você precisa procurar um médico. Se você não sente nada, não desejo nenhum, também você precisa procurar uma medicina para tentar descobrir o que é, porque essa renovação do esperma, do espermatozoide, ele traz benefício para o nosso corpo. Então há uma desordem. Lembra que eu falei com você que tudo isso iniciou lá no Jardim do Éden. E você precisa se cuidar. A não ser que você nasceu para não casar. Você tem que ter muita convicção nisso. Não tem nada de errado nisso. Não é pecado você não casar. Se você nasceu para ser solteiro, né, que você seja um solteiro muito feliz, muito alegre, cuidando de você, cuidando da sua vida, né, e cuidando das coisas de Deus. Também você é um grande pretendente aí para ser, quem sabe, um grande missionário, uma missionária que pode, você sozinho, cuidando de você, você pode trabalhar para Deus de uma forma tranquila nesse sentido, porque você nasceu como um eunuco, você nasceu para não casar. Alguns pais, eu sei que toda família, quando o filho nasce, né, a gente pensa na perpetuação da família. A gente pensa assim, eu quero que o meu filho ou a minha filha case e tenha filhos. O nosso pensamento sempre é isso. Mas a gente precisa entender que a Bíblia nos dá também essa outra linha, esse outro caminho do celibato. A Bíblia nos dá também esse outro caminho da pessoa nascer sem um libido, depois de examinado, depois de descobrir e saber, aí você vai optar. Mas eu disse logo no início desse vídeo, falando sobre divórcio, que para você casar, primeiro você precisa cuidar de você. Você sabe bancar você sabe viver sozinho. Se você sabe viver sozinho, você não precisa de uma metade. Porque eu não concordo com isso. Eu preciso de uma metade para viver. Você não precisa de uma metade. Você tem que ser completo para a pessoa e a pessoa precisa ser completa para você. Eu preciso da metade da laranja. Não precisa não. Se você está com esse pensamento que a tua esposa é sua metade, você está equivocado. Se você está achando que você é metade da tua esposa, você está equivocado também. Você tem que ser 100% para ela, ela tem que ser 100% para você. É isso mesmo. Você tem que ser inteiro para ela e ela tem que ser inteiro para você. Porque se não for assim, você vai complicar, porque se caso você perder ela, você perdeu metade de você. Se caso ela te perder, você perdeu metade de você e você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir se manter, porque você precisou da outra metade para se viver. E não é verdade. Então não vai nesse conto de novela, não vai nessas fantasias aí de filmes, né? Não vai nessas historinhas, né, encantadas, nada disso. Vai na palavra de Deus, segue a palavra de Deus,
né, você não vive numa fantasia, num mundo de fantasia, você vive numa realidade. E nessa realidade é o seguinte, você tem que ser 100% você, para se doar 100% para sua mulher, e a sua mulher ser ela 100% e doar 100% para você, e assim vocês conseguirem viver. Porque caso um dia alguém morra ou aconteça alguma coisa, você continua a sua vida, porque você nasceu, você cresceu, seu pai te treinou para você viver em qualquer circunstância, casado ou solteiro. Se você não consegue viver solteiro a sua vida, você não pode colocar uma mulher no seu caminho. Então primeiro você precisa estar 100% nisso aí. Se você não estiver vivendo 100%, está complicada a sua vida. Deixa eu ver aqui o horário. Então preste atenção que tem essas duas opções. Quando está falando de divórcio aqui, na verdade, está nos dando um alerta. Sinal vermelho. Sinal vermelho, fechado. Fechado. Pense na sua casa, pense na sua família. Não faz da sua esposa um escravo, não faça do seu esposo um gingolô, né? Um bobão, né? Seja uma pessoa sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Seja um homem maduro, amoroso, que você vai construir um lar edificado na rocha, e isso é só feito através de Jesus. Se você não nasceu para ter um lar, uma família, para não ter filhos, você nasceu para ser um solteiro, que você seja um solteiro feliz, e que os pais reconheçam isso, e que a família entenda isso, que tem gente que nasce para ser solteiro, para ser um eunuco. É claro que depois de, não que teve uma, né, alguém falou assim, eu tive uma decepção amorosa, eu tive uma decepção no casamento, então eu nasci para ser solteiro. Não é. Cuidado, aí há um problema que você precisa resolver. Há um psique que você precisa tratar. O seu psique, né? Você precisa tratar o seu psique. Existe algum problema aí que precisa ser resolvido. Se você não consegue viver com uma mulher, pastor, eu namoro, mas está sempre dando errado. Eu namoro, eu casei, mas está sempre dando errado. Eu casei uma vez, separei, e estou agora separando de novo, estou separando, casei de novo, estou separando, e agora estou casando, separando, porque eu perdi o amor, aquela coisa toda. Presta atenção, hein? Presta atenção, a gente não fica aquele amor, paixão pro resto da vida, não. A gente tem que entender que existem 3 tipos de amor. E esses 3 tipos de amor tem que estar no casamento. O amor eros, o amor filéus, o amor ágape. Todos eles têm que estar no casamento. Se não tiver os 3 no casamento, você não está bem. O amor eros é aquele amor fogo. Aquele amor em chamas, que você é apaixonado. Esse pode passar. Esse vai acabar. Chega um período, ele acaba. Ele não fica com aquele fogo. Aí você fala, eu perdi o amor para minha esposa. Não perdeu. Agora você vai entrar num amor filial, um amor mais humano, um amor mais irmão. Não o irmão, um amor mais convivência. Aí você tem que ter, claro, o amor ágape, em primeiro lugar, de Deus. Que você precisa ter esses 3 amor dentro do seu casamento para dar certo. A não ser que você não nasceu como eunuco. Espero que esse estudo, essa escola de discípulos tenha te ensinado um pouco sobre o divórcio, sobre o casamento, sobre a vida de solteiro. Se caso você quiser falar mais, você pode entrar no nosso canal do YouTube. Você coloca lá, né? Registra lá, se inscreva no nosso canal. Você pode também mandar sua mensagem. Você pode entrar no WhatsApp, conversar comigo. E a gente está aí para bater um papo, conversar melhor. O que Deus quer falar conosco. Estou disposto também a aprender com você. Porque aqui na Escola de Discípulo, a gente aprende um pouco mais. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Fique na paz.